CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos dar início hoje ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia. Nós vamos iniciar hoje aqui pela página, na segunda página, onde diz: o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, aqui, eles estão falando para a gente sobre a fé raciocinada. E virando, agora a gente vai lá para o prefácio, onde eu vou pedir... Ai, gente, desculpa. Nós vamos iniciar pela prece. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigo e irmão querido, estamos aqui, Senhor, para iniciar o estudo do Evangelho. Pedimos aos espíritos responsáveis por esse trabalho, a direção espiritual da nossa casa, Altivo Panfiro, Dr. Herman, Antônio de Aquino, e a Emmanuel, que é o patrono do nosso estudo. Que nós possamos, nessa manhã de hoje, tentar entender os seus ensinamentos, Senhor, mas aplicá-los também na nossa vida e no nosso dia a dia. Que seja em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, que possamos dar início ao nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos voltar. E aí sim, a gente vai dar início, lendo aqui lá na segunda página, a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas situações da vida. Porque o Evangelho traz o quê? Os ensinamentos morais do Cristo. Então, se nós conseguirmos ir colocando em prática devagarzinho, nas situações da nossa vida, como ele diz aqui, a gente vai conseguir começar a nossa caminhada para a nossa evolução. E aqui ele diz: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então aqui ele está falando da fé raciocinada. E a gente passa agora ao prefácio. Que eu vou pedir ao Guilherme para iniciar a leitura. Prefácio e introdução. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes. Ele vem iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele fala dos Espíritos do Senhor. E quem são esses Espíritos do Senhor? Somos nós, né?
Nós somos os Espíritos do Senhor. E que são as virtudes dos céus. Essas virtudes são o quê? Os ensinos que todos nós temos, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem. Então, somos nós aqui que estamos começando a ter uma outra visão do que está sendo trazido nesse momento, né? Que vem trazer o conhecimento, instrução e o esclarecimento a todos nós. Pode... Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Então, aqui ele vem confirmando que ele vem trazer o conhecimento, o esclarecimento para todos nós e tirar esse véu que até então nos cegava a visão. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Quando ele fala aqui nas grandes vozes do céu ressoam, ele está falando sobre a revelação divina. Porque é uma revelação divina, é chegado o momento em que as coisas precisam ser esclarecidas pela vontade do Pai. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então aqui, esse prefácio, ele é ditado pelo Espírito de verdade que a gente já sabe que é Jesus. Então aqui ele vem trazendo todo o esclarecimento para a gente e nos informando de que é chegado o momento de todo esse véu, tudo isso que ainda não havia, que nós não tínhamos condição de conhecer, já estava começando a ser esclarecido, e que nós ficássemos bem atentos. E tem uma nota aqui de Kardec, que ela é muito importante. Você lê, Guilherme, a nota, por favor? A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Eis porque ela foi colocada aqui como prefácio. E essa nota, o verdadeiro esclarecimento, a gente vai encontrar lá no livro, lá na Gênese, no capítulo 1, no item 13. E ele vem explicar para a gente por que a doutrina tem o verdadeiro caráter e o objetivo dele. Qual o verdadeiro caráter do Espiritismo? E está lá na Gênese, no capítulo 1, no item 13. E ele diz assim: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Então, o que ele quer mostrar para a gente aqui? Que a divina é provocada pelos espíritos, por determinação de Deus. Né? Tudo que é divino vem de Deus. Foi ditado pelos espíritos e não pelos homens. E a científica? Porque ela vai poder ser estudada, vai poder ser investigada por todos os homens em qualquer lugar. E aqui continua a explicação. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina
provém do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer. Hoje, os homens estão aptos a compreendê-las. Então, no momento de Deus, no momento que Ele acha mais conveniente, Ele manda seus enviados, os espíritos enviados de Deus, que começaram todo aquele trabalho, aquele movimento lá na França, onde as mesas começaram a dar os seus sinais. E aí, por quê? Porque Deus entendeu que nós já estávamos preparados a começar, a iniciar o nosso entendimento a respeito dos espíritos. Participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque é deduzida, é a fé raciocinada. A gente, na doutrina espírita, a gente precisa estar sempre estudando, sempre se aprofundando, para que a gente possa perceber o quê? Para que a gente possa perceber o que aquela pessoa está falando. Tem algum sentido? Faz sentido? Se não faz sentido, eu vou procurar ver por quê, o que eu não estou conseguindo entender, vou tirar minhas dúvidas. Eu estou falando aqui e você está aí me ouvindo, né? E se você não me entende, você vai levar a sua dúvida para casa, ou você vai chegar para mim agora ou depois: Mônica, eu não entendi isso. Você pode me explicar? E se eu não souber, eu não vou dar uma desculpa qualquer. Eu vou falar: olha, eu preciso ler, me aprofundar mais um pouquinho e vamos ver onde é que nós vamos chegar, o que é que nós vamos entender, porque a doutrina é uma fé raciocinada. Não é porque eu estou aqui falando, que eu estou estudando, que eu sei que a minha verdade é absoluta. Não é? Porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Né? Por quê? Porque Kardec, os espíritos iniciaram e não ditaram a obra completa. Os espíritos deram o quê? Os pontos fundamentais. Mas coube aos homens, e em especial a quem? A Kardec, nesse diálogo com os espíritos, ter elementos para construir toda a doutrina elaborada pelos homens. Quer dizer, os espíritos trouxeram, Kardec foi estudando a melhor forma, foi arrumando tudo direitinho, né? E elaborou tudo, e a partir daquilo ali que os espíritos colocaram à disposição dos homens, tudo ficou mais claro. Aí a gente vai, e a doutrina espírita a gente continua estudando, a gente não para. A doutrina espírita realmente é uma doutrina que você precisa estar sempre, e não adianta ler, você precisa se aprofundar no assunto. Porque quando você lê, você entende mais ou menos, entende algumas coisas ou nem entende. Quando você começa a se aprofundar, as portas vão se abrindo, né?
e a gente passa para a introdução, né, Guilherme? Objetivo desta obra. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Peraí. Essas 5 partes, né? Os atos morais da vida do Cristo, a gente encontra lá no Novo Testamento. Os milagres, a gente pode encontrar lá na Gênese, a partir do capítulo 13. As predições, também a gente pode encontrar na Gênese, lá no capítulo 16. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas são o quê? É o capítulo 4 do Evangelho, onde a gente fala na reencarnação e os seus ensinamentos, que estão lá no Livro dos Espíritos, na questão 629 até a questão 648, né? Onde Kardec tem a preocupação de tornar o nosso entendimento melhor. Então, ele vai arrumando tudo direitinho, da melhor forma, porque Kardec, como aluno de Pestalozzi, ele traz o método das perguntas. Por isso, tantas perguntas ele foi fazendo ali no Livro dos Espíritos, e muitas vezes, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, a gente tem a impressão de que as perguntas são repetidas, mas as perguntas não são repetidas. Ele pergunta quase que a mesma coisa de uma outra forma, para ver se realmente o que os espíritos vão responder. E muitas vezes os espíritos falam que já não dissemos isso. Ele repete, é como se Kardec estivesse falando a mesma coisa. E a melhor forma é esse método das perguntas, por quê? Porque faz a gente pensar mais um pouquinho. Vamos lá, pode ler, Guilherme. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi o motivo das disputas religiosas, levantadas sempre e por toda a parte por questões de dogma. Aliás, se os discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Pois é, a gente vê muito bem quando fala sobre a nossa reforma, lá no capítulo 17 do livro aqui do Evangelho, lá no item 4, quando Kardec fala dos bons espíritas, que a gente vai, daqui a pouco a gente chega lá. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mesma rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir. É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Então, aqui ele está falando que é levantar a ponta do véu que oculta a vida futura. Vai nos esclarecendo, né? Vai fazendo o nosso esclarecimento, e a parte que vai ser o objeto dessa obra é a parte moral. É a nossa elevação moral. Todo o mundo admira a moral evangélica, proclama sua sublimidade e necessidade, mas muitos os fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé em algumas máximas que se transformam em provérbios. Porém, poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta,
entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, quer dizer, sem proveito. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, misturados a grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidos. Tornam-se, então, impossível compreendê-los no todo e deles fazer o objeto de uma leitura e de uma meditação distinta. Continua? Pode continuar. É verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação em estilo literário moderno retirou a singeleza primitiva que lhe dava, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorreu o mesmo com sentenças isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. São apenas preceitos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, pela ausência de detalhes e das circunstâncias que foram emitidos. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Porém, em lugar de nos perdermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzissem, tanto quanto possível, uma das outras. A relação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso seja necessário. Essa arrumação de Kardec, ela no decorrer do nosso estudo, a gente vai vendo como ele faz toda uma colocação bem perfeita, para que a gente vá entendendo. No capítulo 1, o Cristo vem explicando que não veio destruir a lei, depois ele vem falando, meu reino não é deste mundo. Então ele faz uma sequência muito bem elaborada, Kardec faz uma sequência muito bem elaborada, para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade e facilite o nosso entendimento. Esse seria simplesmente um trabalho material que sozinho teria apenas uma utilidade secundária. O essencial seria colocá-lo à disposição de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com vistas à sua aplicação às diferentes situações da vida. Isso é o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, são incompreensíveis. Alguns até parecem irracionais pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade, e como se reconhecerá, ainda melhor, mais tarde. Aqui ele vai confirmando para a gente que a doutrina espírita precisa ser realmente estudada com profundidade, né, Guilherme? Sim. Porque quando você simplesmente pega o Evangelho e lê, e você vai lendo, existem realmente coisas que, se você não tiver o olhar espiritual, a gente não entende. E a gente faz o estudo do Evangelho aqui na casa na terça-feira, às 16h, e a gente precisa realmente se aprofundar, e se você não olhar pelo lado espiritual da coisa,
Você acha coisas absurdas, Jesus não poderia ter falado isso, ou é impossível que Jesus tenha falado aquilo. Então, realmente o Evangelho, o livro do Espírito, toda a doutrina da codificação precisa ser aprofundada. O Espiritismo se encontra por toda a parte na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em todas as regiões acham-se vestígios dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se a doutrina espírita abre novos horizontes para o futuro, também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do passado. Você tem alguma colocação a fazer, Guilherme? Não, é como você disse, né? Nós precisamos praticar sempre a interpretação a partir do ponto de vista do espírito. Ou seja, nós estamos habituados a analisar tudo sob a perspectiva de algum ganho, né? Porque o sentido da vida em que a gente é educado traz sempre o interesse por alguma coisa, né? E aqui, estudando o Espiritismo, nós vamos concluir de que a grande realidade da vida é servir, né? Ou seja, é entregar em quaisquer circunstâncias o bem, porque é esse bem que vai formar a unidade. E a gente só alcança isso, ou pelo menos a gente chega perto de alcançar, quando a gente procura enxergar a vida sobre essa lente, né? Ou seja, da vida futura, da eternidade, enfim. Encontrar as nossas mudanças, as nossas atitudes no prazer em servir, né? Porque nós não viemos aqui para ser servido, nós viemos para servir. E quando a gente consegue colocar isso em prática realmente, a gente vai encontrando uma outra motivação para a nossa vida. Pode ir, Guilherme. Como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos Espíritos, em diversos países e por intermédio de diferentes médios. Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderiam sofrer uma interferência pessoal ou do meio em que foram dadas, enquanto que a diversidade das suas origens prova que os Espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte, que sob esse aspecto não há ninguém privilegiado. Pois é, porque Kardec recebia cartas do mundo inteiro. E naquela época as cartas demoravam a chegar, não era WhatsApp, não tinha nada disso, então demoravam muito tempo. E quando as cartas chegavam, elas falavam quase as mesmas coisas, né? Diferenciavam uma palavra ou outra, uma coisinha ou outra. Então não tinha como aquilo ali não ser verdadeiro. Né? Porque se fosse através de uma pessoa só, de um médium só, haveria dúvida, mas não, era o mundo inteiro, as cartas vinham de longe, chegavam em tempos diferentes, mas quando ele ia vendo as respostas, eram bem parecidas, então não tem como não acreditar, né? Que aquilo ali era verdadeiro. Esta obra é para o uso de todo o mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Além disso, os espíritas aqui encontrarão as aplicações que mais especialmente lhes dizem respeito. Graças às relações estabelecidas de uma forma permanente entre os homens e o mundo invisível. Daqui em diante, a lei evangélica, ensinada para todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos meus guias espirituais a colocá-la em prática. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer
os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Pois é, ele vem realmente, essa obra é para uso de todo mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Então, cada um vai tentar aplicar da melhor forma na sua vida. Mas o importante é a gente começar a aplicar, né, Guilherme? Sem dúvida. É interessante aqui, que nesse parágrafo que a gente acabou de ler, na penúltima linha, em que ele diz: as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. A gente pode interpretar aqui as vozes do céu como a própria voz da consciência, conforme a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, né? Que toda essa organização está na nossa própria consciência. As leis todas estão na nossa consciência, né? E é isso que Kardec nos convida a aflorá-las através da prática do Evangelho, né? Porque todas estão lá. Nós fomos criados simples e ignorantes. Todas as virtudes estão gravadas na nossa consciência. Então a gente precisa. Quando a gente não tem conhecimento nenhum, a gente até entende, né? Mas depois que você já vai conhecendo os ensinamentos, que você vai vendo que realmente aquilo ali tem lógica, não é? Não é uma coisa assim que você não para observar, vai se conhecendo, vai olhando para você. Não, isso faz sentido, isso não faz. Quando você começa a usar a fé raciocinada, não aquela fé cega, mas a fé raciocinada, começa a interpretar as situações, porquê das coisas, a vida vai ganhando um outro sentido. Quando você percebe, você já está se modificando. Coisas que te diziam muita coisa, vão deixando de ter mais, não é verdade? Vão deixando de ter tanta importância na sua vida. E isso, e quando você percebe essa mudança que a gente vai tendo, é uma coisa que não te entristece. Você vai vendo a sua mudança para melhor e você fica mais feliz. Embora muitas vezes você deixe de fazer certas coisas, certos grupos de amigos, e aquelas pessoas já te veem de forma diferente, aquele grupo, embora você goste muito daquelas pessoas, aquele grupo já não te diz mais tanta coisa, mas você não se sente vazio. Você não se sente vazio, não é? Você se sente tranquilo, mais leve, mais feliz. Então, vai completando, a gente vai se sentindo, vai se enchendo, né, de outras coisas que vão completando mais a tua vida, né? E é muito bom. Vamos lá, Guilherme? Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que a tivesse concebido. Ora, aqui na Terra, ninguém poderia ter a justificada pretensão de possuir, só para ele, a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram o Espiritismo se tivessem manifestado a um único homem, nada asseguraria a origem da doutrina, porquanto seria preciso acreditar que ele havia recebido os ensinamentos desses espíritos, sem outra garantia que a sua palavra. Admitindo-se da sua parte uma perfeita sinceridade, ele poderia, no máximo, convencer as pessoas do seu círculo de amizades e conquistar adeptos, mas jamais alcançaria reunir todo o mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro da terra, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra.
Um homem pode ser enganado, enganar a si mesmo, mas não pode ser assim quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer multidões. Perfeita essa colocação, né? Um homem pode ser enganado, enganar a si mesmo, mas não pode ser assim quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. Não tem como, para uma pessoa só, tudo bem, ele está vendo, ele está falando, mas milhões de pessoas, impossível. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a terra. Surge de todos os lugares, e cada um de nós pode beber nessa fonte. Na falta de homens para difundi-la, sempre haverá os espíritos que alcançam todo o mundo e aos quais pessoa alguma pode atingir. Ele aqui está falando do Alto da Fé de Barcelona, onde o bispo manda queimar todos os livros dos espíritos. E aí aguçou mais ainda a curiosidade das pessoas, porque mandar queimar livro, porque o que será que tem ali que o bispo está queimando tudo? Deve ter alguma coisa interessante que eles não querem que a gente veja, né? Portanto, na realidade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médios que aparecem de todos os lados. Se houvesse apenas um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Esse mesmo intérprete, de qualquer classe a que pertencesse, teria sido objeto de prevenções por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o teriam aceitado, enquanto que os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todos os povos, com todas as seitas e todos os grupos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe de sociedade, pois cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse para que ele pudesse chamar todos os homens para a fraternidade. Se ele não fosse colocado em um terreno neutro, teria mantido as desavenças em lugar de apaziguá-las. Só um minutinho. Como que é o seu nome? Fernando, se você quiser se colocar, tiver alguma dúvida, fizer alguma colocação, pode se colocar, tá? Que a gente dá uma paradinha aqui. Nada? Vai? Se você tiver alguma colocação para fazer também, tá, Guilherme? Esta universidade no ensino dos espíritos fez a força do espiritismo, e nela também está a causa de sua rápida propagação, enquanto a voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos antes de chegar aos ouvidos de todos. Eis que as milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja excluído. É uma vantagem da qual nenhuma das doutrinas que aparecem até hoje tem desfrutado. A doutrina espírita, a mediunidade é assim, não escolhe, né? Vem para estar ali, você nasce com ela e não tem jeito, independe da sua classe social, independe do que você acredita ou não, né? Em cada lugar, em cada religião é visto de uma forma diferente, mas a gente sabe que aquilo ali nada mais é do que os espíritos se apresentando, seja na uma igreja evangélica, seja no catolicismo, em cada lugar ele se apresenta de uma forma, mas a gente sabe que não é nada mais, nada menos do que os espíritos se apresentando da forma que eles precisam se apresentar, dependendo do local onde eles estão, né? Portanto,
se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Essa, porém, não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. Nela, o Espiritismo encontra uma garantia poderosa contra as divisões que poderiam surgir, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições, seguramente, são o obstáculo, mas trazem em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade, que não é dado a todos a penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos comuns não sabem mais que os homens, podem até saber menos que certos homens, que há entre eles, assim como entre os homens, os presunçosos e os falsos sábios, que creem saber o que na realidade não sabem, os sistemáticos que tomam suas ideias como sendo a verdade, e enfim, os espíritos de ordem mais elevada, aqueles completamente desmaterializados e que são os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Porém, sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos de se utilizarem de nomes que não são os seus, para fazerem aceitar suas ideias fantasiosas, quiméricas. Daí resulta que, para tudo aquilo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que essas revelações devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, que seria uma imprudência aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdade absolutas. Durante o nosso estudo, durante o estudo do Evangelho, como em todos os livros da codificação, a gente sempre fala muito que a gente precisa mudar a nossa forma de olhar para nós mesmos. A gente precisa olhar para nós como espíritos imortais. Nós somos espíritos, nós não somos o corpo. O corpo, como a gente fala na evangelização, é a roupinha do nosso espírito, não é? E se você não tem esse olhar para as coisas de forma do espírito, você só tem o olhar para a matéria, para as coisas do mundo, fica muito difícil de você entender as coisas, de você ir procurando se modificar. Porque os chamados do mundo são enormes, né, Guilherme? É difícil. Eu fico às vezes, me pego pensando, vestindo essa roupa maravilhosa que o Espírito, que Deus nos presenteou, né? Essa máquina que eu não consigo nem encontrar palavras para definir tamanha grandeza. Perfeição, né? Imagina, nesse estágio de provas e expiações, se a gente tem uma vestimenta como essa, imagina em mundos onde a bondade seja dominante. Que corpo deve ser esse? Sutil, a né? partir desse que a gente já veste. Porque esse que a gente já veste aqui já tem características que a gente não consegue, a ciência ainda não consegue ainda penetrar realmente em alguns detalhes. Imagina nesses espíritos mais elevados, mais crísticos, Jesus, por exemplo, né? Que é o exemplo que a gente tem. É como os espíritos falam às vezes, vocês ainda não conseguem alcançar. Então, o que nos espera lá na frente, né? Porque nós fomos criados para isso e a gente está a caminho. Sem a menor dúvida, o primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos é a razão, é o da razão. Toda teoria que se apresenta em contradição evidente com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com todos os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada,
ainda que seja assinada por um nome respeitável. Olha aí, ó, aqui que entra mais uma vez a nossa fé raciocinada, o nosso estudo aprofundado, porque você consegue, hoje a gente vive aí, qualquer informação que você precisa, você vai ao Google, você vai ao YouTube, mas você tem que entender que você tem que filtrar aquelas informações. Se você não filtra as informações que você recebe, você vai pegando fake news, aquelas informações que você já viu em alguma determinada data. Eu já vi isso aqui, e agora está aparecendo de novo com uma outra manchete, e aí as pessoas vão passando aquelas informações erradas para frente, vão passando, quando você vê uma notícia totalmente mentirosa, né, uma notícia que não é verdadeira, está novamente todo mundo passando como se fosse verdade. Se você já conhece aquilo ali, se você já tem a condição de filtrar, você não vai mais ser enganado por uma notícia daquela, né? A mesma coisa aqui. Se você estuda, se você se aprofunda, não, isso aqui não está de acordo. Isso aqui não condiz com a verdade. Então, só dessa forma a gente consegue filtrar o que é verdadeiro do que não é verdadeiro. Esse controle, porém, em muitos casos é incompleto, por causa da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos em considerar como o único juiz da verdade o seu próprio julgamento. Isso aí é o quê? É o nosso orgulho, né? O que eu falo está certo, é da forma que eu quero que seja, e aí, quando a gente deixa o orgulho da gente falar mais alto, a gente pode ser enganado aí. Em semelhantes casos, o que fazem os homens que não têm uma confiança absoluta em si mesmos? Eles aceitam a opinião da maior número de pessoas. A opinião da maioria é o seu guia. Assim também deve ser no que diz respeito ao ensino dos Espíritos, porquanto eles mesmos nos fornecem os meios. É aquela questão, né? Você pensa ou está sendo pensado? Né? E a gente sempre costuma dizer isso. Toda essa tecnologia que nos é oferecida dá uma conotação de que a vida já está toda pensada e resolvida, né? E aí você vai lá, dispõe de alguma informação, o Google está aí à disposição de todo mundo, mas quem foi que colocou aquela informação lá? E baseada em que aquela informação ela traduz a verdade? Por isso, Kardec nos assevera aqui que é preciso ficar claro, que a gente tenha um sentido de vida claro, para que a gente possa definir se uma determinada mensagem ela está de acordo com aquilo que a vida espera da gente, ou seja, entregar em quaisquer circunstâncias o bem, ou efetivamente aquela mensagem tem um interesse particular, né? A concordância. A concordância. A concordância